Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para falar de fé. Hoje o tema que nós reservamos é muito emocionante. Eu espero que todos assistam até o fim, porque o final é realmente revelador e emocionante. Nós vamos falar sobre o contexto do nascimento de Jesus e a vida de Jesus. Qual foi o contexto histórico da vida de Jesus? Por que Jesus nasceu naquele momento, naquele contexto político, histórico e religioso? E eu acho que pode ser muito rico e muito emocionante para todos vocês. Então eu espero que vocês vejam até o fim, porque vai ser muito interessante para todos nós. Vamos falar primeiro sobre os testamentos, né? Nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento. O Velho Testamento, ele para na história onde o povo judeu foi dominado pelos assírios, né? Também conhecidos como persas. No mundo real hoje, no mundo atual, os persas é o povo do Iraque, é o povo que fala a língua persa, não é árabe, eles falam a língua persa. Então, o povo assírio, persa, dominou Jerusalém, e isso é retratado no final do Velho Testamento. No Novo Testamento, começa 400 anos depois, entre o Velho Testamento e a vinda de Jesus. Então, só para a gente entender um pouquinho, o povo persa, quando dominou Jerusalém, o povo judeu, o tipo de dominação que eles tinham, vocês vão poder pensar como hoje, né? Alguém vai pensar assim, puxa vida, até hoje acontece isso. A dominação assíria, ela era baseada no vamos dominar a cultura dos judeus. Nós vamos quebrar todos os conceitos dele, conceito de família, conceito de fé, conceito de costumes. Nós vamos criar um conceito absolutamente diferente e vamos dominar esses caras aos poucos, porque eles sabiam que para dominar de uma vez só não é possível. E eles pegavam e foram tentando fazer isso aí aos poucos com o povo judeu. Então eles dominaram aquele período até que chegaram os babilônios. Os babilônios, eles dominaram a Síria, e, consequentemente, o povo judeu. E aí os babilônios, eles tinham uma cultura absolutamente diferente dos assírios. Eles não queriam mudar os costumes dos judeus, pelo contrário. Eles falavam assim, vamos tirar tudo que é bom dos judeus, a parte de comércio, a parte da fé, a parte de respeito às leis. Vamos usar todo esse costume que os judeus têm e vamos aceitar isso, só que nós vamos levar o povo judeu à escravidão, mas sem quebrar os costumes dos judeus. Então eles fizeram isso. Aí você tem aquela história do Nabucodonosor, que levou Daniel lá e mais os seus amigos para a Babilônia, né? Não vamos entrar nesse mérito, nesse momento, porque não é o tema de hoje. Mas os babilônios fizeram todo esse trabalho de conservar a cultura judaica, aproveitar o máximo possível da cultura judaica e sempre respeitando todos os conceitos. Então foi o segundo momento. O primeiro momento foi os persas, o segundo momento foram os babilônios. Nós estamos falando de muitos séculos antes de Cristo. Nós não chegamos no Cristo ainda.
Depois tiveram os macabeus. Os macabeus vieram depois dos babilônios. Os macabeus é um movimento de resistência que dizia que os judeus não deveriam ser escravos. E a partir daí, o judaísmo se libertou da Babilônia e acabou voltando para a Terra Prometida e tendo uma certa e limitada liberdade. Nessa época, um pouco antes, surge uma figura chamada Alexandre o Grande, da Grécia. Alexandre o Grande, ele era muito poderoso, ele dominou todo o norte da África, todo o Oriente Médio praticamente, e ele tinha uma cultura grega. A cultura grega, ela era uma cultura extremamente desenvolvida do ponto de vista filosófico, do ponto de vista cultural, progressista. Eles queriam desenvolver os lugares que eles dominavam. Então eles construíam rodovias, construíam artefatos de irrigação. Eles eram extremamente progressistas. E eles tinham uma cultura, eles queriam o quê? Propagar uma cultura da língua universal. O grego seria a língua universal. Tal qual, por exemplo, o inglês hoje é considerado uma língua universal, né? Talvez um dia seja uma língua chinesa, não sei, mas os gregos pensavam assim, de criar uma língua universal e criar uma cultura universal. Nunca na Palestina, na região de Jesus, houve um movimento desse tamanho, que além do progressismo, da aceitação e aos poucos incutindo uma cultura universal, filosófica e cultural, e também de desenvolvimento, e o principal da cultura grega era a cultura do respeito ao indivíduo, né? Que nunca existiu nessa região. Nunca. Nunca foi. Sempre foi a discussão entre povos, entre tribos, entre pensamentos, mas os gregos tinham respeito ao indivíduo. Isso tem muito a ver com a nossa cultura ocidental, né? Que é o respeito ao indivíduo. Alexandre o Grande foi e dominou muitas regiões, mas um dia ele morreu. E o dia que ele morreu, essa cultura grega, a Grécia, foi governada por 3 generais. Cada general cuidou de uma região, que era dominada pelos gregos. E aí, o que aconteceu? Os gregos não eram bélicos, né? Eles não tinham a cultura de violência e etc. Então, os gregos pediram ajuda a quem? Pediram ajuda ao povo romano. O povo romano que tinha grande exército, grande cultura bélica, e os romanos assumiram a parte bélica da governança greco-romana por um tempo, até que o que aconteceu? A cultura grega, os generais gregos, foram engolidos pelo poder romano. O poder romano era extremamente violento, bélico, respeitava as outras nações, os outros povos, mas se impunha pela força, pela belicosidade, pela violência e pelos impostos. Então, os romanos, nesse momento, assumiram todas as regiões greco-romanas na época e assumiram todo esse povo aí, com a morte de Alexandre. Daí, nessa época, os romanos já dominavam toda a Palestina, etc. Jesus viveu em que época?
na época do imperador Tibério César, né, que veio antes de Otávio. Tibério César assumiu o Império Romano. A gente tinha lá como Pôncio Pilatos como governador da região da Palestina. Ele é um governador romano, né, Pôncio Pilatos. E a gente tinha um rei judeu que não era muito judeu, não era puro do judaísmo, que chamava Herodes Antifas, né, nessa época. E os sacerdotes eram Anás e Caifás, nessa época aí. Então, Jesus veio nascer dentro desse período de Herodes Antifas, Caifás, Pôncio Pilatos, né? Inclusive tem um enigma aí que fala que Herodes Antifas morreu 4 anos antes de Cristo. Logo, Cristo não teria nascido exatamente no ano 0, né? Teria nascido no ano -4 até o ano -9, porque ele foi perseguido por Herodes, né? Mas esse é outro tema que nós não vamos discutir aqui. Mas existe esse enigma aí. Então, nessa época, existia na religião judaica, existiam duas coisas importantes para a gente entender. Existia a sinagoga e o sinédrio. A sinagoga, o que era a sinagoga? A sinagoga era onde os judeus se reuniam para orar a Deus. Quem levava na sinagoga eram os mestres, os rabinos, né? Também conhecido como rabi na época. Tanto que Jesus levou multidões para dentro das sinagogas para fazer ensinamentos. E o que era o sinédrio? O sinédrio era o STF, né? A Corte Suprema dos Sacerdotes Judaicos. E lá eles julgavam os judeus. Eles julgavam os judeus que eles falavam que não estão seguindo a lei. O cara era julgado e condenado nos sinédrios, né? Então, tanto que Jesus foi levado ao sinédrio, né, inclusive. E ele pregou muitas vezes nas sinagogas. É importante entender essas coisas para saber em que mundo que Jesus foi. Esse tempo era um tempo tão diferente dos tempos anteriores. Em que sentido? No sentido que nos tempos anteriores era povo dominando povo, guerra sobre guerra, era morte, era sacrifício e era escravidão. Nesse tempo, onde foi dominado pelos romanos, greco e romanos, as guerras cessaram. Cessaram. E pararam. E não tinha mais guerra. Não tinha mais povo dominando o povo. Os romanos, greco-romanos, dominavam toda a região, norte da África, Oriente Médio e etc. E eles aceitavam as culturas dos outros povos e se impunham por violência, agressão e etc. E por cobrança de impostos. Tanto que Herodes foi mantido ali como um rei judaizado, né? Vamos falar assim, porque ele não era judeu puro, né? E foi aceito naquele tempo lá. Então, foi uma época de paz. Quando a gente olha no Velho Testamento, a gente lê lá alguns momentos na Bíblia que fala que o Messias viria na plenitude dos tempos. Né? Plenitude dos tempos era o tempo que não haveria as guerras, porque seriam ouvidas as mensagens sem se perseguir, sem se agredir, etc. Também é conhecido esse tempo por Pax Romana, ou seja, paz romana. Os romanos mantiveram a paz por um certo período, naquele tempo, sem criar guerras, sem dominações e sem mortes. Bom, essa parte de Pax Romana foi muito importante. Foi quando Jesus nasceu, né? Que era um momento que não tinha tudo isso aí. Né?
É lógico que tem a história de Herodes que mandou perseguir todos os meninos, né? Que tinham nascido com menor de X anos ali, e mandou matar. Mas Herodes, não podemos lembrar que Herodes era um rei judeu, né? O judeizado, que a gente chama. E não tem nada a ver com os romanos nessa história. E as correntes religiosas que nós tínhamos na época, eu falei um pouquinho na live anterior, mas as correntes religiosas a gente tinha os saduceus, que eram seguidores estritos do Velho Testamento, mas não acreditavam em profetas, número um. Tínhamos os zelotas, ou zelotes, que eram os rebeldes, que queriam derrubar Roma. Então ali a gente encontra ali Barrabás, né? Barrabás eram os zelotes, né? E Judas Iscariotes eram os zelotes. Eles queriam que Roma fosse derrubada, o poder de Roma, e que Israel tivesse um poder total. A gente tinha os fariseus, que eu também falei na última live, onde os fariseus eram seguidores da lei, elitizados da tribo de Levi, filhos de Arão, e que criaram regras orais, além das leis judaicas, né? Muitas regras orais. Eles perseguiam muito Jesus, né? Para pegar ele em algum crime e levar ele para o sinédrio para ser julgado nas leis judaicas. E tínhamos os herodianos. Os herodianos acreditavam que Herodes era parte da história do judaísmo e seguiam Herodes. Muito poucos, mas tinham os herodianos. Tinha os essênios. Os essênios têm uma participação extremamente importante em tudo que nós estamos falando aqui. Os essênios não aceitavam nada disso que os judeus falavam. Nada. Eles eram judeus ortodoxos que foram viver nas montanhas. Inclusive, todos os escritos do Mar Morto hoje se atribui aos essênios, né? Inclusive, existem reproduções do Velho Testamento com muita riqueza, que comprovam realmente a autenticidade dos Velhos Testamentos, né? Que os essênios produziram. E tínhamos também samaritanos, que comentei também na última live. Os samaritanos se misturaram com assírios no norte da Palestina e foram considerados mestiços, né, pelos judeus, porque eles se misturavam com o povo assírio, né? Inclusive, às vezes até cultuavam mais de um deus, né? Mas eles eram judeus, sem dúvida. E depois nós tínhamos os movimentos batistas. Também existia na época os movimentos batistas, que eram os seguidores de João Batista, que era aquele cara que batizava e dava uma vida nova para as pessoas. E o movimento batista seguia Jesus, porque Jesus também usava do mesmo conceito, né? De você se arrepender e se tornar uma nova pessoa. Então, esse cenário onde Jesus viveu era um cenário de paz, do ponto de vista político, econômico e social progressista, em função até dessa cultura greco-romana que foi fixada ali. Mas do ponto de vista religioso, não. Então, se você pegar todos aqueles povos ali que eu falei, povos não, são linhas religiosas do judaísmo. Saduceus, zelotes, fariseus, herodianos, essênios, samaritanos, movimento batista. Ninguém se dava com ninguém ali. Na verdade, ninguém se dava com ninguém. Então, eles realmente eram antagônicos, né? Apesar de seguir o Velho Testamento e etc., eles eram antagônicos entre eles. E aí, para a gente finalizar, eu queria falar um pouco sobre o julgamento
e condenação de Jesus Cristo. Jesus Cristo, na Páscoa, ele foi condenado à morte. Por quê? Porque todo esse povo judeu, essas linhas de pensamento religiosos dos judeus, eles não esperavam aquele Messias. Eles estavam esperando um outro Messias. Esperavam um Messias que fosse o rei de Israel, o poderoso, o que dominasse, o que juntasse o povo, o que levasse o povo à prosperidade, que separasse o povo de tanto sofrimento, de tanta escravidão que passou durante 40 dominações, né? Os judeus passaram por 40 dominações. Então, o Messias que eles estavam esperando não era Jesus. Eles não conseguiam reconhecer em Jesus o Messias que eles estavam esperando. Então, com certeza, na hora de decidir entre Barrabás e Jesus, eles escolheram para salvar um zelote, o Barrabás. Porque aquele Messias não era o Messias que eles queriam. Então, Jesus foi condenado, foi crucificado, porque o povo não achava, naquela época, que aquele era o Messias que tinha sido prometido nas Escrituras do Velho Testamento. Porém, para finalizar, estudando o Velho Testamento, existem inúmeras menções sobre quem seria o Messias que viria para Israel. Eu selecionei uma para a gente refletir juntos. Eu vou ler aqui. Ela foi escrita há 700 anos antes de Cristo. E foi escrita por um profeta chamado Isaías. Isaías era um profeta de cerca de 40 anos de idade, aproximadamente, no reinado de Uzias. Tinha 2 filhos, era casado, e ele profetizou a vinda do Messias há 700 anos. E eu vou ler para vocês. Aí eu pergunto: aqueles que não aceitaram aquele Messias, que era Jesus Cristo, que liam as Escrituras, palavra por palavra, inclusive essas Escrituras de Isaías, que eu vou ler para vocês, eu acho que eles leram, mas não compreenderam, como dizia Jesus. E eu vou ler aqui o que Isaías falou sobre quem seria o Messias. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores, que sabe o que é padecer. Como um de que os homens esconde o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele
não abriu a boca. Isaías 53, de 3 e 7 do Velho Testamento. Graça e paz a todos. Até a próxima transmissão. Um grande abraço.